Chuvas dessa madrugada, gente. O rio Santa Maria transbordou. Famílias estão desalojadas e o principal acesso à cidade está bloqueado. Os prejuízos ainda estão sendo contabilizados, mas o cenário é esse, de destruição e também de moradores ilhados. Quem traz os detalhes é o Christian Miranda. E o Christian, gente, tentou chegar na cidade, mas ele não conseguiu por causa das interdições causadas justamente pela chuva. Não é, Christian? Bom dia para você, agora 11h49. Ei, Elton, bom dia para você, para todos que nos acompanham. Exatamente. Eu, Oliveira e o Chico estamos aqui na ES-080, que é a principal rodovia estadual que dá acesso a Santa Leopoldina para quem sai da região de Cariacica. A gente está aqui no finalzinho de Cariacica sede, sentido a Santa Leopoldina. Só que lá, primeiro por conta da água que fechou em 2 trechos a rodovia para os motoristas e segundo também por conta do sinal, essa instabilidade que a gente lida com o sinal para entrar ao vivo na casa das pessoas. E aí por conta da instabilidade do sinal e do tempo ruim, foi impossibilitado, ficou impossibilitado da gente fazer o ao vivo de lá. Bom, segundo a própria prefeitura, o rio Santa Maria da Vitória, que passa por Santa Leopoldina, transbordou no centro da cidade, atingiu a cota máxima de inundação, que é de 7 metros. Por aqui, como eu disse, não tem como passar, pessoal. Agora, se você precisa ir, ainda assim, para Santa Leopoldina, você vai precisar passar por Fundão ou Santa Teresa e também Santa Maria de Jetibá. Por lá, segundo a prefeitura, o fluxo de carros está normal, mas ainda assim o motorista vai encontrar, por exemplo, encostas que cederam e também árvores caídas. Bom, nós preparamos uma reportagem que traz todo esse caos, todo esse problema que a chuva durante a madrugada trouxe para os moradores e também para quem precisava acessar a cidade. Olha só. Olha a situação de Santa Leopoldina hoje. Essa noite choveu sem parar, deu 12 horas de chuva. Olha só. Santa Leopoldina ficou debaixo d'água devido à chuva que caiu de ontem para hoje. Em alguns pontos, a água chegou no muro das casas. Segundo a Defesa Civil da cidade, foram 120 milímetros em 24 horas. Os moradores estão apreensivos. Mas vocês podem ver a situação como é que está. Olha só onde está o nível do rio aqui, ó. Ainda agora, graças a Deus, deu uma baixada, entendeu? Mas ainda todo mundo segue apreensivo, porque segundo a meteorologia fala que a partir de 2 horas da tarde vai ter intensa chuva aqui na nossa região de Santa Leopoldina. O centro da cidade já está com meio metro de água e muitas áreas do interior com estradas interditadas, pontes, barreiras. Algumas regiões do interior aqui eu recebi comunicado de tromba d'água, um volume muito alto, forte de chuva. O bombeiro já resgatou uma família lá que saiu da casa, graças a Deus não aconteceu nada de grave. Muitas famílias já desalojadas e outras isoladas aqui na cidade, tá? As pessoas já não conseguem entrar na cidade mais. O principal acesso à cidade foi interditado. A rodovia ES-080 ficou encoberta por água. Quem precisava ir para a cidade desistiu. Nós trabalhamos na construção civil, né? A obra lá, e por conta da água não passa nada. Dia de trabalho então Perdeu. Primeira vez que eu vejo desse jeito, nunca vi, entendeu? Muito cheio. Nossa Senhora da Penha, vim lá embaixo aqui e tá tudo assim lá pra baixo. E nem veículo maior passava. Quem precisava fazer a entrega perdeu o dia. Tá complicado, não dá para passar. Já informou uma empresa, agora esperar retorno, voltar ali, esperar ali próximo, mais seguro aí, para poder ver o que vai fazer. Para quem vem da região de Cariacica, essa é a rodovia que dá acesso mais rápido à cidade de Santa Leopoldina. Mas como o rio Santa Maria da Vitória está subindo muito rápido, os veículos que estavam aqui retornaram. Além do ponto lá da frente, que já está interditado, esse é o segundo trecho que precisa de muita atenção. Eu estou parado aqui mais ou menos por em volta de 1 hora e 10 minutos mais ou menos. Esse alagamento ele se encontrava mais ou menos uns 6 metros antes e agora já está vindo para cá, já está enchendo mais. A água está subindo, no tempo que nós estamos ali, subiu 1 palmo dentro do período de 10 minutos. Segundo a Defesa Civil de Santa Leopoldina, o rio atingiu a cota máxima de inundação, que é de 7 metros.
A prefeitura ainda contabiliza os prejuízos da chuva, mas confirma que há pessoas desalojadas. Uma escola na região central da cidade está sendo um ponto de apoio aos moradores. Também uma atenção especial às famílias que estão em área de risco de deslizamento. Aqui nós temos inúmeras áreas de risco de deslizamento. As famílias já sabem desse risco. Quem puder e estiver nessas áreas, se deslocar para a casa de familiares nesse primeiro momento e, na sequência, para a escola ali sociais, que é o ponto de apoio que a gente está colocando aqui à disposição das famílias. Ô Elton, pessoal, olha só, eu estou no celular aqui porque a todo momento as informações vão chegando, a gente vai atualizando você de casa. Eu conversei agora há pouco, enquanto a reportagem estava no ar, com um assessor da Prefeitura de Santa Leopoldina. Ele me informou que, por enquanto, 5 famílias estão desalojadas, mas eles acreditam que esse número pode aumentar. Bom, o coronel da Defesa Civil Estadual deu entrevista hoje mais cedo e comentou da chuva e também de mais previsão de chuva para a região de Santa Leopoldina. Vamos acompanhar. A chuva foi muito intensa, entre 2 da manhã aproximadamente até 5, 5 e meia. Temos graus de danos variáveis de acordo com a cidade, né? Mas nós inclusive fizemos o disparo daquele sistema de alerta, né, recente da Defesa Civil, alertando, bloqueando os celulares das pessoas e deixando todos alertas e prontos para saírem de suas residências, caso assim seja necessário. Os rios em alguns municípios estão saindo da calha, no caso de Santa Leopoldina, Santa Teresa, em alguns bairros já há alagamento e transbordamento do rio. Santa Maria está bem na iminência, então por isso, por essa questão inclusive da previsão juntando com a observação em loco, nós optamos pelo disparo dos avisos para esses municípios. Então as pessoas têm que se preparar, manterem-se aí em estado de alerta o tempo todo, especialmente quem vive aí nessas áreas de risco. Ainda segundo o boletim da Defesa Civil Estadual, que foi divulgado hoje, mais cedo, por volta das 6 horas da manhã, Santa Leopoldina ainda está entre os municípios com risco moderado de movimento de massa. Como eu disse, na região ali, para quem vai acessar a cidade por Fundão, vai encontrar encostas que cederam na via. Então precisa redobrar a atenção. A gente continua atualizando todas essas informações que chegarem para nós, viu, Elton? Volto com você no estúdio. Obrigado pelas informações, Christian Miranda. Daqui a pouquinho a gente vai falar também de Santa Teresa, mas agora em Muquim, gente, no sul do estado, choveu forte também, viu? As ruas históricas da cidade pareciam mais cachoeiras. Muitos pontos de alagamento também foram registrados. A chuva começou no fim da tarde e durou menos de 1 hora, mas foi suficiente para deixar um rastro de destruição pelas ruas da cidade. O Gustavo Ribeiro foi até Muquim e agora mostra pra gente como é que está a situação por lá. A rua Joaquim Fortunato em poucos minutos virou uma verdadeira cachoeira. Nas imagens dá para ver como a água descia com força, levando até os paralelepípedos embora. Hoje cedo ficou claro o estrago que a chuva deixou. Quem mora aqui no bairro, bem ao lado do rio que corta a cidade, é a Daniela. Ela ficou apreensiva com o temporal. Aumentou do nada. Aí quando eu fui ver, a água do rio estava muito alta e já entrando na casa do vizinho. Foi que eu chamei o vizinho que estava entrando água na casa dele. Muito medo. Muito, porque até na minha casa também ameaçou entrar água também ontem. A água desceu com muita força? Muita força mesmo, muito. A chuva começou no fim da tarde de ontem e durou menos de 1 hora, mas foi o suficiente para causar problemas por toda a cidade. Segundo a Defesa Civil, até agora nenhum morador precisou deixar sua casa. Foi aproximadamente de 50 a 70 milímetros. Então, como a bacia que é dessa região aqui é uma bacia enorme, então caiu um excesso de chuva acima do que a gente esperava, entendeu? Aqui tem uma galeria que ela não suportou o volume da chuva, desceu essa rua aqui. Se precisar desalojar, tirar aquela família, a gente vai tirar, vai buscar um recurso junto ao governo do estado para fazer um aluguel social, para tentar minimizar um pouco do sofrimento do povo. O seu Geraldo, que mora aqui há 30 anos, disse que nunca viu nada parecido com o que aconteceu ontem. Estava carregando paralelo na rua. Tá chovendo. Assustou? Eu estava um carro puta. Ficamos presos ali, vai lá. Não passava não.
Agora a gente está em outro ponto da cidade de Muquia, aqui no bairro Nossa Senhora Aparecida, onde também teve problema provocado pela chuva. Em janeiro do ano passado foi parte desse muro aqui que caiu e essa lona está aqui desde então. Agora, na noite de ontem, foi esse muro dessa outra residência. Olha só o tanto que ele desceu. O morador até chegou a colocar agora esses arames para tentar segurar um pouco. Ele atingiu outra casa, mas nessa outra casa ninguém mora. Uma situação bastante complicada também aqui no município de Muquia. Agora, a preocupação da prefeitura também é em relação ao interior, porque tem estradas que são interditadas. O interior nós estamos passando uma dificuldade muito grande, porque tem estrada interrompida, mas nós vamos chegar no interior também. O prefeito contou que vai montar uma equipe para criar estratégias e tentar reduzir os danos causados por futuras chuvas no município. Vamos, quando semana que vem, é a limpeza dos bueiros. Juntamente com a Defesa Civil, nós vamos trocar uma ideia, vamos fazer várias reuniões, chamar pessoas que entendam a situação, né? Que fazer um estudo para a gente começar a tentar evitar esse transtorno que vem acarretando a população. Né? A Rosimar, que mora perto do rio, viu a água subir rápido e ficou bastante preocupada. Agora, ela torce para que as próximas chuvas sejam bem mais tranquilas. A barulho foi igual um mar. Parecia que estava engolindo aquela área ali todinha, muita água. E graças a Deus não atingiu, né, as casas. Mas é uma dificuldade assim, desesperadora. Quem passa por isso, eu peço assim a Deus que ninguém passe. A gente vê, dona Josimar, a gente vê como é que é a vida das pessoas que passam por essa situação toda, nos seus relatos, nas suas entrevistas. Dona Rosimar, perdão, que deu a entrevista aí para o Gustavo Ribeiro. E apesar de ter tido o maior volume de chuvas em 24 horas, a Serra não teve registros graves de ocorrências, mas os trabalhos para a limpeza da cidade seguiram na manhã de hoje, viu? Equipes da Secretaria de Serviço estiveram por pelo menos 4 bairros que a gente acompanhou, fazendo trabalho também para ajudar a evitar novos alagamentos, né? É um trabalho de limpeza, a gente fala tanto disso aqui, né? Kézia Prado rodou pela cidade para conferir um pouquinho desse trabalho, a gente vai ver na reportagem. Começou cedo a limpeza nas ruas que alagaram na Serra. Hoje as equipes da Secretaria de Serviços estão em 4 bairros: Solar de Anchieta, Porto Dourado, Peu Rosa e Nova Carapina 1. Nesse momento o trabalho da Secretaria de Serviços é a manutenção dos canais de drenagem da cidade. Nós temos mais de 50 corpos hídricos, né, que são necessários para o escoamento da água, e as nossas equipes estão à disposição. São mais de 11 equipamentos distribuídos, espalhados pela cidade, fazendo essa manutenção. Além do trabalho nas ruas, a limpeza também acontece em córregos e canais como esse em Nova Carapina 1. Segundo o mapeamento da Defesa Civil, a cidade tem 64 pontos que precisam de manutenção. Manter esses espaços limpos evita novos alagamentos e diminui os riscos de enchentes severas. E foi o que aconteceu segundo o coordenador da Defesa Civil. Mesmo com o maior volume de chuvas do estado nas últimas 24 horas, a cidade não registrou ocorrências de grandes inundações, o que pode ser resultado de uma limpeza preventiva. A gente dá uma carga maior no mês de outubro, que é o momento que antecede a temporada de chuvas, né? E a gente faz toda a manutenção nos principais canais, na nossa rede de drenagem, na microdrenagem, macrodrenagem, para preparar o município para poder receber essa temporada de chuva da melhor forma possível. O descarte correto de entulhos imóveis também contribui na prevenção de alagamentos e inundações. O que a gente pede é que a população também possa descartar o seu resíduo da forma correta. Isso é importante, é a forma que um morador pode colaborar com a sua cidade e evitar grandes transtornos. E você da Serra que precisar do pessoal da Central de Serviço para fazer a limpeza ali no bairro, recolher sujeira também deixada pela chuva, o pessoal pede para informar que o telefone para ligar, pedir para o pessoal visitar o seu bairro é o 981660900. 981660900, vai ficar facinho assim, tá bom? Pega aí o celular, se você tiver com ele na mão, aproveita, abre a câmera, tira uma foto aí da tela da TV, ou daqui a pouquinho você vai lá no G1 Espírito Santo, que esse vídeo, esse trecho do nosso jornal vai estar cortadinho para você assistir de novo, tá bom? E olha só, aliás, nas imagens que você vai ver aí, como é que o dia começou hoje lá em Santa Teresa, na região serrana do estado. Muitos moradores registraram a cheia do rio. Muitas ruas ficaram tomadas pela água e moradores, gente, ficaram ilhados
Quem fala ao vivo agora da cidade é o Enzo Teixeira, que está chegando aqui no Gazeta Meio-Dia. Boa tarde para você, Enzo. Seja bem-vindo. Ainda você está num trecho que ainda tem água aí, é isso? É isso sim, viu, Elton? Aqui é onde a gente fala, esse trecho ainda existe água, existe pontos de alagamentos aqui em Santa Teresa. Boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que está acompanhando a gente aqui no Gazeta Meio-Dia. De acordo com os moradores aqui de Santa Teresa, em alguns pontos, esses trechos alagados, né, essa água já baixou, mas ainda existem pontos de alagamentos, como esse aqui que nós estamos no bairro Dois Pinheiros, aqui na cidade. Em outros bairros também, como no bairro Vila Nova, também existem pontos de alagamentos. Moradores contaram pra gente que tiveram as casas invadidas pela água. O rio Timbuí, que é esse aqui que você está vendo agora nas imagens, ele transbordou, não dá nem para ver o que é rio, o que é rua. Uma rua passa por aqui, vou pedir pro Eric mostrar para vocês. Casas aqui têm o acesso a elas dificultado por causa desse transbordamento desse rio aqui em Santa Teresa. A Defesa Civil disse que não consegue passar grandes informações para a gente, informações mais detalhadas do que de fato está acontecendo aqui na cidade, quantas casas foram alagadas, quantas pessoas foram impactadas, justamente porque está em campo fazendo o atendimento dessas ocorrências na população. Mas, de fato, aqui em Santa Teresa foi uma das cidades mais atingidas, o centro da cidade foi muito atingido, a água já baixou no centro, hoje pela manhã, já estava, o centro amanheceu com muita água, mas essa água já baixou agora. Mas outro ponto aqui também da cidade, que sofreu muito com essa chuva, foi o Museu Melo Leitão, um museu aqui de Santa Teresa. Nesse museu a água também entrou por lá. A gente entrou em contato com a administração do museu, que disse pra gente que esse museu teve os viveiros de pássaros atingidos e que agora está fazendo um levantamento para saber o que de fato aconteceu por lá. A gente conversou, como a gente disse, com a Defesa Civil aqui de Santa Teresa, que disse que não consegue fazer um levantamento para a gente agora, nesse exato momento, sobre o número de pessoas atingidas, mas a gente segue monitorando a situação aqui em Santa Teresa. Elton. Tá bom, Edson. Obrigado pelas informações. Bom trabalho para você aí, para o seu cinegrafista. Obrigado por tudo que vocês estão mostrando pra gente aqui no Gazeta Meio-Dia, viu? Aqui no nosso telão você tá vendo o Álvaro Guareschi ali no nosso quadradinho, no canto direito do seu vídeo, porque a gente já disse aqui, tem alerta da Defesa Civil para muitas cidades aqui do estado, para mais chuva chegando por aí. E a Defesa Civil de Vitória está de prontidão também com esses alertas. O Álvaro, me conta o que mais preocupa no caso aqui da nossa capital. Boa tarde para você. Oi, Elton, boa tarde para você, para quem está nos acompanhando. A preocupação agora da Defesa Civil é porque a previsão do tempo aponta que hoje pode chover quase 80 milímetros. Para a gente fazer uma comparação, essa previsão para terça-feira, né, para a última terça-feira, era de cerca de 40 milímetros. Choveu 55 milímetros em 2 horas, por isso aquele caos de alagamentos na cidade. Então essa previsão ela já mostra que pode chover quase o dobro da previsão anterior, o que já está deixando então a cidade em alerta. Ali atrás a gente consegue ver, inclusive, ó, aquilo ali são os bairros estão em vermelho, em alerta. Para explicar para a gente, a Sidneia Assis, coordenadora da Defesa Civil de Vitória, explica para a gente então a situação de momento aqui na capital. Boa tarde, Sidneia. Boa tarde a todos, isso mesmo, Álvaro. A gente está em estado de atenção, né, aqui no município, devido a essa previsão de chuva forte para hoje, principalmente no final da tarde, como vem acontecendo todos os dias. Esses bairros, como eu disse, em vermelho, isso aponta que deve chover mais de 60 milímetros, pode chover mais de 60 milímetros até o final do dia em todos eles, né? Isso, essa cor vermelha, né, significa que a gente está no estado de alerta, né? O valor ele fica vermelho a partir de 64,4 milímetros. Então, em 3 dias. Então, a gente continua em alerta, ele se mantém devido ao solo encharcado. Eu vou pedir para o Iago mostrar agora esse mapa aqui. Esse mapa, eles são regiões aqui da Grande Vitória, de Vitória, aliás,
onde tem estações pluviométricas que fazem o monitoramento. E aqui mostra, por exemplo, que a região onde mais choveu nas últimas horas foi onde? Foi a região aqui de Bento Ferreira. Registrou um volume bem expressivo. Quais são então os bairros, as localidades que precisam ficar em atenção? Aqui em Vitória, né, pela característica da região, né, muita encosta, são os bairros que têm grande declividade. Então, ali no centro, né, Piedade, Fonte Grande, no Moscoso, a região de Santo Antônio, Cabral, Morro do Quadro, lá em São Benedito, Bairro da Penha, Bonfim, Tararé. Tá certo, Sidneia. Obrigado então pelas suas informações. Vai aparecer aí na tela para você o telefone da Defesa Civil de Vitória. Se você tiver algum problema, ligue para a Defesa Civil. Mas Sidneia estava explicando que primeiro, se você vê alguma coisa em casa, sai de casa, uma rachadura, sai de casa e depois liga para a Defesa Civil. Não espera o pior acontecer. Elton Ribeiro, volto com você. É isso, Álvaro Guareschi. Primeiro lugar é a vida. Você se proteger a sua família. Depois, se tiver que correr, a gente corre atrás do prejuízo material, né, Álvaro? Obrigado pelas informações aqui no Gazeta Meio Dia. Material também é importante, gente, mas a vida é o que tem de maior valor aí nessa situação, né? Daqui a pouquinho a gente vai falar também da chuva na cidade de Vila Velha, tá? Fique ligado aqui no Gazeta Meio Dia. Vamos saber como é que foi por lá e o que se espera também lá na cidade de Canela Verde, tá bom? Agora, olha essa imagem de um homem que chega de mansinho e dá o bote em um segurança da Ceasa em Cariacica. Ele pega a arma dele e aí, mete o pé. O Kaique Verli é que tem os detalhes pra gente aqui no canto do estúdio. Diga lá, Verli, conseguiram pegar esse cara aí? Conseguiram não, Elton. Esse homem fugiu e fugiu com a arma do vigilante que foi roubado. Boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que está acompanhando o Gazeta Meio Dia. Esse roubo aconteceu hoje cedo, por volta das 7 horas da manhã. O vigilante estava na portaria principal da Ceasa, a portaria que fica às margens da Avenida Mário Gurgel. Quando esse homem chegou por trás, tomou a arma dele. O vigilante ainda entrou em luta corporal com o criminoso para tentar recuperar o revólver. Não conseguiu. E olha só, esse homem que pegou a arma do vigilante ainda atirou 2 vezes contra um outro vigilante que foi tentar impedir o colega de ser roubado. A gente conversou mais cedo com um dos diretores da Ceasa e ele explicou pra gente como foi a dinâmica desse roubo. Por sorte, ninguém ficou ferido. Vamos acompanhar. Ele tomou a arma do vigilante, ele segurou o vigilante, agrediu e tomou a arma dele. E o vigilante, com toda a sabedoria, ainda evitou fazer disparo, mas ele tomou e levou a arma dele. Assim que ele tomou a arma do vigilante, quando ele caiu no chão, ele pegou a arma e fez um disparo já em direção a um outro segurança. E se evadiu do local, atravessou para o outro lado, para a frente do shopping, e adentrou num ônibus e tomou um sentido que a gente não sabe para onde. Graças a Deus, dessa vez ninguém foi atingido. A Ceasa já tomou todas as informações, todas as providências. Nós estamos com o serviço reservado aqui, nós estamos com a polícia militar trabalhando aqui dentro também. Já estamos fazendo todo o levantamento, toda a investigação para saber de onde é que tem surgido isso aí. Ele invadiu da portaria 1 para dentro e tomou a arma do vigilante. O mais importante de tudo isso aí foi que o outro vigilante tentou abordar, tentou fazer segurança para que não houvesse uma coisa pior, não houvesse uma tragédia aqui dentro, mais uma vez. Já teve um caso semelhante recente, né? Foi bem recente não, mas algum tempo atrás já tivemos um caso deste, tá? O vigilante foi alvejado, o vigilante foi atingido, hoje ele passa por uma situação bem constrangedora, ele não pode mais trabalhar, mas foi no mesmo lugar, no mesmo posto. Esse caso que o diretor citou aconteceu no ano de 2023. Mais cedo a gente viu o policiamento reforçado nessa região. A gente acompanhou parte do trabalho da Polícia Militar, que foi até o local para tentar colher mais informações sobre o roubo dessa arma. A polícia fez buscas, mas não conseguiu localizar o criminoso que roubou a arma do vigilante. Ele segue foragido. Esse caso foi registrado na Polícia Civil, vai ser investigado pelo 9º Distrito Policial de Cariacica.
O diretor da SEASA disse ainda que para evitar esses problemas com insegurança dentro da SEASA, que a SEASA assinou um convênio com a Polícia Militar para colocar policiais da reserva dentro do centro para garantir a segurança dos trabalhadores e outras pessoas que costumam frequentar a SEASA durante todos os dias. Elton. Rapaz, que cara, bota a imagem dele de novo aí, aquela em tela cheia pra gente ver como é que ele chega de mansinho na cara de pau e leva a arma do segurança. Virou praticamente uma questão de honra pegar esse sujeito. Olha lá a imagem, olha lá, ele de vermelho, olha lá, circulamos, isso, boa. Circulamos lá pra mostrar, chega de mansinho, arranca a arma do segurança, o segurança ainda tenta segurar o cara, mas não, ele é mais ligeiro. Pega e ainda dispara. Ô, Verli, deixa eu aproveitar que você está aí, se você também apurou informações de um outro caso para passar para a gente aqui no Gazeta Meio Dia, de um coordenador, gente, do IFES de Vitória, que foi preso por agredir, por ameaçar ex-companheiro de morte. Me diga as informações sobre esse caso aí, ô Verli. Oi, Elton. O suspeito dessas agressões é o coordenador de obras e manutenção do campus do IFES de Vitória. O nome dele é Sebastião Guilherme Gires, ele tem 56 anos. A justiça tinha decretado a prisão do Sebastião em dezembro do ano passado, no dia 5 de dezembro, e desde então ele estava foragido, mas na última terça-feira ele se entregou junto com um advogado aqui na Delegacia Regional de Vitória. A ex-esposa do Sebastião disse em depoimento à polícia que foi casada com ele por 14 anos e que eles se separaram há 2 anos. Ela contou que já foi agredida e ameaçada de morte pelo menos 3 vezes por esse homem. Uma dessas vezes ele também ameaçou matar o filho dela com um facão. A última agressão teria acontecido no dia 1º de dezembro do ano passado. Segundo a polícia, essa mulher ela teve que ser atendida, inclusive, no hospital aqui da Grande Vitória por causa das agressões, e ela precisou se afastar do trabalho por 5 dias. Ela teve alta, após receber atendimento médico, e foi diagnosticada com traumatismos múltiplos. Em depoimento, no dia seguinte, ela foi na Polícia Civil e registrou um boletim de ocorrência. E aí, nesse depoimento, ela contou que estava na casa de uma amiga quando o Sebastião foi até lá, exigindo que ela saísse da residência, xingando e ameaçando essa mulher. A mulher saiu da casa da amiga, foi até a rua, e na rua ela teria sido agredida com socos, chutes, empurrões. O rosto dela ficou bastante machucada, conforme mostram imagens que foram anexadas no inquérito que investiga esse caso. A polícia fez buscas por esse homem no dia, mas nesse dia ele não foi localizado. A polícia seguiu investigando, a Polícia Civil, e aí foi pedida a prisão desse homem. A justiça decretou a prisão dele no dia 5 de dezembro. Na última terça-feira, ele se entregou à polícia. A gente procurou também o IFES para comentar esse caso. O IFES disse que tomou conhecimento dos fatos e que encaminhou essa situação para a área jurídica da instituição e que, por enquanto, as orientações sobre os procedimentos administrativos nesse caso ainda não foram definidas pelo IFES. Elton. Obrigado pelas informações aqui no Gazeta Meio Dia, Kaique Verli. Agora a gente fala de mais um crime motivado pela guerra do tráfico. Esse rapaz de bermuda branca caminha pela rua e depois volta fugindo de homens armados. Em alguns momentos, você vai ouvir aí em casa, dá para ouvir o barulho de tiros. Ouve só. Rapaz, os atiradores invadem a casa e matam o rapaz lá dentro. O crime foi em outubro e a polícia descobriu que vítima e também executores disputavam o controle do tráfico em bairro das Laranjeiras, lá na região de Jacaraípe, na Serra. Prisciele Venturini está nesse caso e traz as informações agora. Boa tarde, Prisciele. Boa tarde, Elton, para você e para todo mundo. 2 facções criminosas atuando no mesmo bairro e com pontos de vendas de droga próximos a cerca de 500, 800 metros de distância. Isso acirrou a disputa e motivou esse crime, é o que disse a polícia. O Vinícius da Conceição Amarante de Jesus tinha 20 anos. Ele foi esse jovem que foi assassinado a tiros, 4 tiros
2 tiros atingiram a cabeça dele. A polícia conseguiu identificar pouco depois quem foram os executores: o Alan Carlos de Souza Elias, de 18 anos, e o Igor Gabriel da Silva, de 19 anos. O Igor foi preso ainda em outubro e o Alan em dezembro. Hoje a polícia divulgou a conclusão das investigações. Vamos ouvir o que disse o delegado Marcelo Brito. O crime lá ocorreu devido a essa disputa de pontos de droga. Então ali tem uma guerra, tem um conflito grande ali entre os integrantes ali do tráfico na Rua 15, que é a Rua Cléber Vieira Falcão, e os integrantes ali da Rua Nelson Monteiro, Rua São Paulo, né? Como dito antes, tem também a atuação dessas facções no local, que é o 1º Comando de Vitória e o 3º Comando Puro. Então a motivação ali é realmente esse conflito decorrente do tráfico de drogas. O Igor foi apreendido na residência onde ele mora com a mãe, não teve resistência, e o Alan foi no bairro de Vinópolis, na Serra, e também não ofereceu resistência. O Alan, pessoal, de acordo com o delegado, era considerado uma espécie de linha de frente, um traficante que vai para ataques para matar rivais, e ele já era investigado por outros homicídios, apesar de ter apenas 18 anos de idade. O delegado Darcy Arruda falou sobre a importância de tirar esses criminosos de circulação. Vamos ouvir. Para nós, tirar de circulação essas pessoas é muito importante, e dizer para toda a sociedade que a Polícia Civil, mesmo a vítima também sendo participante de crimes, para nós não importa, o que nós preocupamos são com vidas e temos que trabalhar para isso. E prender aquelas pessoas que têm esse comportamento, né, de querer matar outras pessoas. Nós não aceitamos isso, então está aí a resposta: estão presos, espero que paguem pelo crime que cometeram em pena máxima. Na casa do Igor, em outubro, a polícia apreendeu munições, carregador e também a roupa que ele usou no dia do crime. Elton, volto com você. Obrigado, Priscila, pelas informações do Gazeta Meio Dia. E um laboratório de maconha, gente, foi descoberto em Vila Velha. Foi no bairro Ponta da Fruta. Várias equipes da polícia estiveram lá no local. Olha aí, ó, é uma estufa artificial isso aí, gente. Ficava numa casa, no meio de várias ali do bairro, né? E tava toda essa droga escondida por lá. O Kaique Berli tem as informações, está voltando aqui ao vivo com a gente. Alguém foi preso, Berli? Ninguém foi preso não, Elton. Essa casa supostamente estava abandonada, mas na verdade ela estava sendo usada pelos traficantes como esse laboratório de plantio e cultivo da maconha. Lá dentro a polícia encontrou mais de 200 pés de maconha. A PM foi até o local após receber uma denúncia anônima de que esse imóvel estava sendo usado como depósito de droga. Quando os policiais logo chegaram na rua, já começaram a sentir um cheiro forte da maconha. Assim que eles entraram na casa, perceberam que lá dentro funcionava esse laboratório de plantio e cultivo da droga com mais de 200 pés de maconha. Além da droga, a polícia também encontrou os equipamentos, né, desse laboratório que estavam sendo usados para o cultivo da maconha, como reatores, 8 placas de LED, uma balança de precisão, 2 cilindros de dióxido de carbono com aparelho medidor, 2 exaustores, 4 refletores, medidores de temperatura e também 23 lâmpadas a vapor. Na casa não tinha ninguém, essa casa estava vazia, estava inclusive com a aparência de estar abandonada, mas na verdade ela estava sendo usada aí pelo tráfico local como laboratório para a produção da maconha. Todo esse material apreendido, Elton, foi levado para a Delegacia Regional de Vila Velha. Obrigado pelas informações, Verli, aqui no seu Jornal da Hora do Almoço. Vamos voltar a falar de chuva agora, gente. 12h22. Lá na cidade de Vila Velha, apesar da chuva mais fraca ontem, em alguns pontos, a água subiu e os moradores ficaram no prejuízo. Hoje, técnicos da Defesa Civil do município percorreram vários bairros, alertando os moradores que vivem ali em áreas de risco. A Vívia Lima é quem acompanhou os trabalhos. O Vívia, são mais de 100 áreas mapeadas pela Defesa Civil, é isso mesmo? Boa tarde para você, bem-vinda.
Exatamente, Elton. São exatamente 102 áreas em situação de risco aqui em Vila Velha. Muito boa tarde para você, boa tarde para todos que estão acompanhando o Gazeta Meio Dia. Nós acompanhamos hoje de manhã esse trabalho que é feito, segundo a Defesa Civil, durante todo o ano, mas nesse período chuvoso, esse trabalho de monitoramento ele é intensificado. São locais que a Defesa Civil percebe que existem riscos ali de desabamentos, de alagamentos, para inclusive alertar os moradores para que eles não corram outros riscos, como a gente já vem acompanhando aí nos nossos telejornais. Muitas casas são alagadas, muitas encostas acabam caindo em cima de casas, enfim, e a gente vê muita destruição, né? Nós acompanhamos também hoje de manhã um cenário que ainda permanece, que é um cenário de destruição. Para você que está em casa agora entender, durante as últimas 24 horas, segundo o último boletim divulgado pela Defesa Civil, foram 35 milímetros de chuva. Isso na prática significa que dentro de 1 metro quadrado, 35 litros de água tem ali, ou seja, um volume bastante grande e que ainda tem trazido muitos prejuízos. É isso que a gente vai acompanhar agora na reportagem. A chuva de ontem foi mais fraca em Vila Velha, mas o suficiente para causar estragos. Minha casa encheu de água, tudo pela parede, tomou minha geladeira. Nenhum cômodo escapou da lama e da sujeira. Molhou minha cama, meus móveis, minha roupa, meu guarda-roupa. Olha, agora nós estamos aqui no bairro Pedra dos Búzios, em Vila Velha, e o cenário depois da chuva é de destruição. Essa geladeira aqui estava dentro da casa, mas o volume de água foi tanto que ela foi colocada do lado de fora, porque entrou água inclusive na geladeira. Agora aqui no quintal a gente consegue ver todo esse volume de barro e terra que veio escorrendo lá do outro terreno. Por exemplo, essa poltrona, todos esses acessórios que são aqui do lado de fora, imóveis inclusive, estavam dentro da casa do Gleidson, que foi atingida muito pela água da chuva e por toda essa lama. A chuva começou por volta das 4 horas mais ou menos e foi muito rápido. A água estourou o muro do vizinho, o meu portão ele parou a água por causa do volume de barro, né? Então a água subiu muito rápido. Eu tive que chamar a ajuda do meu vizinho para a gente poder estourar o meu portão. E quando estourou, saiu tudo que estava boiando, foi para a rua. Meu portão, a geladeira caiu no chão, os remédios da minha filha, a roupa, a lixeira. E a gente segue limpando desde então a casa, tirando os móveis, as pedras. A previsão é tentar fazer o que a gente pode, tentar correr atrás agora e conseguir tudo de novo, né? Hoje pela manhã, a Defesa Civil monitorava os bairros na região de Vila Garrido. O município de Vila Velha tem 102 áreas de risco, ou seja, locais propensos a desastres naturais como inundações, deslizamentos de terra e enxurradas. Um deles é exatamente esse ponto que apresenta risco 4. Então, um risco muito alto. Já teve acidentes aqui geológicos onde atingiu a casa, então a gente dá uma atenção especial, apesar de rodar todos os outros setores, a equipe nossa está rodando os demais setores. O terreno ele dá sinais e a gente começa a observar. Pergunta primeiro ao munícipe se ele observou no período de chuva, se teve algum escorregamento, observou se rolou alguma pedra, árvores inclinando, e a gente começa a observar os sinais que o próprio solo, o terreno vai dando pra gente. A água barrenta também entrou na casa do Arildo, que sente apreensão e medo toda vez que chove. Esses vídeos são de ontem à tarde. É uma cena de terror, porque você vê no fundo do seu quintal uma cachoeira, que até então não existe, entendeu? Descendo e você não pode fazer nada, vendo entrar água na sua casa, entendeu? A tempo de até, tipo assim, destruir os seus móveis, e o que você luta para ter com tanto custo, né? É um sentimento de medo e ao mesmo tempo de apreensão. Os rastros da chuva ainda eram vistos hoje de manhã, como neste ponto entre os bairros Ibis e Jardim Guadalajara. Carros arriscavam a passagem na rua que mais parecia um rio. Olha, agora são quase 9 horas da manhã e segundo moradores aqui do Ibis, a chuva hoje em Vila Velha só parou por volta de 5 da manhã. Aqui na casa da Dona Lourdes tem essa comporta, mas nem ela foi o suficiente, né, Dona Lourdes, para que a água não entrasse na casa da senhora. A água nós ficamos até
4 horas da manhã, tirando água de dentro de casa. Nós somos 2 idosos, inclusive tem mais idosos que moram aqui. Isso são mais de 48 anos que eu moro aqui. Nunca ninguém fez nada pelo bairro Ibis. Bairro Ibis, ninguém faz nada pelo bairro Ibis. Ela diz que já perdeu as contas de quantas vezes viu a água invadir a casa. Fica difícil, triste, choro, depressão. E assim, a gente gasta muita água da Cezam para lavar, porque ninguém aguenta, é lama de esgoto, e a água, a taxa é cara, e nós temos que sobreviver porque não temos para onde ir. É essa vida que não acaba nunca. Olha, a gente viu o depoimento emocionado aí da Dona Lourdes, inclusive na rua dela tem várias manilhas por causa de uma obra que a Prefeitura de Vila Velha faz naquele local. Nós inclusive questionamos a Prefeitura de Vila Velha, uma vez que a Dona Lourdes disse que aquelas manilhas estão lá há mais de um mês e que nada é feito. Em nota, a Prefeitura disse que essas manilhas foram colocadas na rua da Dona Lourdes exatamente no dia 27 de dezembro e que já foi realizada ali a construção da drenagem na praça. Já um serviço de substituição da rede de drenagem não começou exatamente devido às chuvas e será iniciado agora. A gente pede a Dona Lourdes, inclusive, que, sabendo dessa resposta, entre em contato conosco caso essa questão ainda permaneça. E já em resposta às demandas dos moradores do Arildo e do Gedson, que nós vimos ali eles falando sobre terrenos que estão nos fundos das casas, que precisam ser limpos, segundo eles, pela Prefeitura. As equipes de manutenção vão ao local, segundo a resposta da Prefeitura. E vale ressaltar que esses serviços podem ser solicitados pelo 162. Eles informaram que já solicitaram esses serviços, mas que até o momento, inclusive, isso ainda não aconteceu e agora, nesse momento, inclusive, eles estão amargando esses prejuízos. E nós estamos aqui na Defesa Civil de Vila Velha para conversarmos com o Coronel Marcelo Giuseppe. Ele é secretário municipal de Proteção e Defesa Civil, para falar para a gente sobre qual que é o cenário que os moradores aqui do município podem esperar para as próximas horas, uma vez que a previsão continua sendo de chuva, não é isso, Coronel? Boa tarde para o senhor. Boa tarde, boa tarde a todos. Realmente há uma projeção de chuva menos intensa do que foi no dia de ontem e antes de ontem. A chuva está dissipando já, como o boletim da Defesa Civil Estadual já tinha anunciado. Então, para hoje e amanhã, a gente já espera menos chuva e as coisas voltando à normalidade dentro da cidade. Coronel, mesmo com essa perspectiva de menos chuva, nós fomos dentro da casa das pessoas e esse terreno, inclusive essa terra já está muito molhada. Existem o risco, de encostas caírem. Essas pessoas que perderam tudo, o que a Defesa Civil tem feito de trabalho preventivo e até mesmo nesse momento de perdas para amenizar essa situação? Bom, o município de Vila Velha possui um plano municipal de redução de risco geológico. Neste plano estão catalogados 102 setores de risco geológico. E aí, o risco geológico ele vai do R4 ao R1, que é o menos grave. Nos 4 primeiros anos da gestão do prefeito Arnaldinho, nós cuidamos de fazer todo o monitoramento e o cadastramento dessas famílias. 2024 fizemos o cadastramento em 2021 e em 2024 fizemos o recadastramento. Inclusive, eu vou até divulgar aqui em primeira mão que nós temos 1.529 pessoas dentro desses 102 setores de risco e que nós sabemos quantos adultos, quantas crianças, quantos adolescentes, quantos idosos, enfim. Temos um censo desses setores de risco para que a gente possa alertar as pessoas no caso de chuva muito intensa, já que eles estão na área de risco geológico. Então, aí, na sua pergunta, o solo já está encharcado, saturado, então é importante que as pessoas que moram nessas áreas identifiquem alguns sinais. Se tiverem rachaduras, árvores inclinando, poste inclinando, terreno movimentando, é sinal que tem alguma coisa anormal. Elas façam contato com a Defesa Civil. Façam contato com a Defesa Civil, mas solicito que saiam da sua residência, vá para a casa de um parente, de um amigo e solicite então a nossa vistoria para que eles possam retornar com segurança. Muito obrigada, pela atenção. Olha, então, a qualquer situação de risco, ligar para a Defesa Civil pelo 199. Obrigado, Vivian Lima, pelas informações ao vivo aqui no seu Gazeta Meio Dia. Pessoal, e também teve muita chuva no município de Alegre, viu? Famílias perderam tudo em um distrito lá da cidade. Vamos ver na reportagem da Isabelle Oliveira.
Uma chuva que começou à noite e só terminou de madrugada fez muitos moradores do distrito de Anutiba, em Alegre, deixarem suas casas. Aí no caso eu peguei, quando eu vi a água subindo tudinho, aí não tinha mais tempo, nós pegamos e saímos por aí fora. E a água tava batendo aqui debaixo aqui, entendeu? Na metade do meu corpo, entendeu? Nós pegamos e saímos por aí fora. Dona Isabel também precisou procurar abrigo com parentes durante o temporal. A água desceu rápido das cabeceiras, inundando a rua que ela mora. 5 minutos transbordou, que entrou água na cozinha ali, já veio entrando para cá, e graças a Deus primeiro e depois meu sobrinho, que ajudaram a socorrer as coisas, levantaram os trem tudo pro alto, e acorde daqui, acorde dali, que foi a salvação minha, foi eles. Foi tudo geral, perdi tudo. Até o filho meu que estava ali também, eu estava pedindo pagar o aluguel, rapaz. Perdi também R$450. Estou caçando até agora no ar. Perdi a roupa, tudo. Perdi tudo de vez que perdi. A praça de Anutiba ficou alagada e a ponte do córrego que passa pelo distrito desabou devido à pressão da água. Meu pai aqui teve bastante prejuízo. Meu lá também molhou colchão, minhas roupas, um bocado de roupa, minha molhou também. Acabou com tudo. Dentro da minha casa não sobrou nada. E a geladeira caiu no chão, não sobrou nada. Até no meu quarto também não tem como entrar, porque cama, tudo, acabou com tudo. Até meu guarda-roupa, tudo, não sobrou nada no momento, entendeu? Nada. Segundo a Prefeitura de Alegre, as equipes foram para as ruas logo cedo para ajudar as famílias prejudicadas durante o temporal. Eles também estão monitorando os rios, liberando as vias que estavam bloqueadas e fazendo a limpeza. De acordo com o IMET, a previsão é de chuvas intensas para o restante do dia. Eu disse que eu estou com medo. Da previsão só está marcando chuva e agora com esse solo encharcado voltando, a previsão é que vai vir mais enchente por aí. Muito bem, gente. A Defesa Civil Estadual renovou os alertas de mais chuva, pelo menos até amanhã no estado. E para muitos municípios, segue o alerta vermelho com previsão de chuvas pesadas em toda essa parte no mapa que você está vendo. Toda essa parte vermelha aí no mapa. Já temos mais de 300 pessoas fora de casa por causa das chuvas. A Alice Souza acompanha o trabalho na Central da Defesa Civil, que monitora aí o risco em todo o estado. Agora vai atualizar as informações pra gente. Agora, 12 horas, 35 minutos, qual é a situação do momento e o que vem por aí, Alice? Boa tarde. Elton, ótima tarde para você e para todos que nos acompanham. Nós estamos aqui mais uma vez no Centro de Inteligência da Defesa Civil do Estado do Espírito Santo. Vamos conversar com o Coronel Charleston Paiva. Como que está a situação nesse momento, né, Coronel? Esses alertas vermelhos foram renovados. Ótima tarde para você. Boa tarde, Alice. Boa tarde, Elton, a todos que nos ouvem e nos assistem. Os alertas continuam, né? O Espírito Santo ainda está aí acometido por essa instabilidade atmosférica, muita chuva. Nós já passamos aí durante a semana toda por bastante chuva. Essa noite choveu bastante, especialmente na região do Caparaó e nessa região centro-serrana, né? Especialmente aí nas Três Santas. Culminou com o nosso disparo do alerta, aquele do Cell Broadcast, né? Aquele que é intrusivo, que vai para a tela dos telefones. Ele foi disparado porque os técnicos, juntamente com nós aqui, conosco, né, da administração, nós percebemos a importância de alertar a população que mora nessas localidades por conta da iminência do transbordamento dos rios. Passamos aí por uma situação já complicada em Rio Bananal. Temos o estado todo, neste momento, ainda em situação de alerta. E saiu o último boletim às 11 horas, né, em que ali mudaram algumas cidades em que mais choveram. Quais cidades ali lideram esse ranking? Na região metropolitana, no estado todo lideram a cidade da metropolitana, Serra, né? Muito por conta, esse mapa ele pega das 24 horas últimas, né? Então a Serra ela desponta ainda por conta da chuva que caiu lá ontem à tarde e noite. Mas tem Ibitirama, que é a região do Caparaó, aí com muita chuva. Santa Maria de Jetibá também aí já desponta também com muita chuva, inclusive sendo uma das regiões onde nós disparamos o alerta recentemente. E esse alerta vermelho vale para todas as cidades ou tem alguma região que está mais sensível agora à tarde, noite, manhã de amanhã? A previsão, conforme foi feita lá no início da semana, está
casando direito com o que está acontecendo, né? Infelizmente, muita chuva sobre o estado todo. Não podemos descartar chuva em nenhum ponto do estado, ou seja, chove ainda em todo o estado do Espírito Santo, em regiões um pouco menos, outras um pouco mais. A previsão para hoje é que haja ainda chuva na região metropolitana, na parte mais norte, e essa instabilidade, essa área de instabilidade caminhe para a parte norte e noroeste do estado, em direção ao estado da Bahia. Mas, como eu disse, a gente ainda não pode descartar nenhuma região, então devemos aí todos ficar atentos, né, o tempo todo, monitorando essas áreas de risco, especialmente populações ribeirinhas e populações que moram nas áreas de risco e em costas. Coronel, muito obrigada pelos esclarecimentos. A gente acabou de conversar com o Coronel Charleston Paiva, que é coordenador aqui da Defesa Civil Estadual, ou seja, alertas continuam, então a população precisa continuar atenta, né, Elton? Com você no estúdio. Sem dúvida nenhuma, e nós estamos aqui para ajudar você a ficar bem informado sobre tudo, tá? Obrigado pelo trabalho aí, Alice Souza. Nós mostramos agora há pouco que o município de Santa Teresa foi castigado pela chuva. E em Colatina também tem gente sofrendo com as consequências dos alagamentos. Nós estivemos nos dois municípios hoje. A chuva causou pequenos desmoronamentos. Ruas ficaram tomadas pela água em Santa Teresa. O rio Timbuí transbordou e invadiu casas de moradores ribeirinhos. O Felipe acordou de madrugada e suspendeu todos os móveis, mas não conseguiu salvar tudo. O guarda-roupas foi perdido e o sofá ficou molhado. Meia-noite e 54, a gente já levantou, meio que desesperado mesmo com a situação que estava enchendo com muita rapidez, né? Tiramos as coisas que nós podíamos e tentamos salvar aquilo que de fato a gente precisa, né? Colchão, medicamentos, roupas, né? Comidas, enfim, o que a gente podia fazer de última hora nós fizemos, né? Esses vídeos enviados para o aplicativo da TV Gazeta mostraram como a cidade amanheceu nesta quinta-feira. Vários pontos da cidade foram tomados pela cheia do rio. Moradores ficaram ilhados. No bairro Dois Pinheiros, a água chegou na altura da ponte. De acordo com os moradores aqui de Santa Teresa, em vários pontos da cidade, o nível da água já baixou, mas ainda existem pontos de alagamentos, como esse aqui que nós estamos no bairro Dois Pinheiros. O rio transbordou e a rua ficou completamente inundada. Tentando voltar para casa, né? Almoçar e voltar para o trabalho. Não vai conseguir agora passar por essa rua, tem que dar volta? Como é que vai ser? Não vai conseguir chegar? Acho que é quem tá passando. Tentar no bairro de baixo para ver se tem como passar. Já tem várias enchentes aqui, né? Preocupa com a gente, né? Em Colatina, o rio atingiu ontem a cota de atenção, ultrapassando os 4 metros e 60 centímetros. Hoje pela manhã tinha recuado e voltado para a cota normal, com 4 metros e 53 centímetros. Mas, de acordo com a Defesa Civil da cidade, a tendência é que o nível do rio volte a subir, o que preocupa os moradores. Tá bem difícil, né? Lá nas roças também, como eu moro no interior, tá bastante, muita chuva, muita deslizamento, muita coisa que está acontecendo lá pro lado da roça. A gente que mora na beira do rio tem que estar preocupado, né? Porque quando chove na cabeceira, a gente corre o risco aqui de descer muita água e subir rapidamente. Agora, de onde para cá, baixou 10 centímetros aí. Estava 5,90, já 80, já baixou para 5,75. O senhor fica sempre assim monitorando por causa da medo? Quando está chovendo, Na avenida que passa embaixo da ponte Florentino Avidos, a água ficou acumulada hoje cedo. Motoristas se arriscavam, como essa que teve dificuldades para atravessar. Ficou parada, chegou a descer do carro e finalmente conseguiu seguir. Esse outro motorista também parou o carro em meio ao alagamento. Muito bem, daqui a pouquinho a gente volta com mais aqui no seu Gazeta Meio Dia. Vamos falar do caso absurdo de uma bala perdida que atingiu um hospital aqui em Vitória, quase atingiu um médico. Daqui a pouquinho, agora 12 horas, 42 minutos, a gente volta já.